Quem vive demais a política não vive a sua própria vida. Muitos daqueles que estão apenas nas redes sociais, compartilhando conteúdos políticos, não têm uma vida própria. Fazem parte de uma luta grupal, de uma luta coletiva, de uma luta parcial de um lado, de uma parcela da sociedade, numa desconexão total com as irradiações espirituais. A política, ela tem sim a sua função, ela tem o seu papel, não estou aqui negando a política, mas quando se vive apenas para ela, o indivíduo some no meio dessa massa política. Se torna apenas um agente que carrega faixas, que carrega placas. Se torna apenas uma marionete, querendo ou não, por mais que não o perceba. E aquele que vive apenas para a política não percebe isso. Que apenas está ali gritando, aplaudindo, seguindo a turba, lutando contra o outro lado, colocando a culpa de tudo no outro lado, no outro partido, no opositor, nisso, naquilo ou naquele outro. Então, aquelas pessoas que estão demais na luta política sempre buscam encontrar um culpado no outro lado. Sempre buscam colocar a culpa em alguém. A culpa sempre é de alguém, seja lá o que aconteça na vida desses indivíduos, né? Só que isso gera completamente um desfoque da sua visão existencial. Uma pessoa que está apenas se ocupando com esta gritaria coletiva não chega a se conhecer. Está sempre ali nestes impulsos nervosos e histéricos dos grupalismos, onde a individualidade some, onde a individualidade desaparece, seja do lado da esquerda, seja no lado da direita, né? Infelizmente as pessoas chegaram num nível de terceirização da responsabilidade tão grande que não conseguem mais perceber que cada um está aqui nessa vida para se desenvolver. A política, da forma como hoje se apresenta, ela não promove o desenvolvimento do indivíduo. Nessa perspectiva política dos dias atuais, nesta polarização, nestes extremismos absurdos, onde não se pode pensar diferente, seja de um lado ou do outro, você é criminalizado nos dois lados se você pensar diferente. Tudo isso, né, nestes grupalismos absurdos, tudo isso não permite o desenvolvimento do indivíduo. Observe as pessoas que vivem demais a política. Estão sempre num estado de nervos, numa histeria, num nervosismo, num estresse, numa incapacidade de conversar, de dialogar, de ouvir algo diferente sobre a vida. Por fim, tudo o que não faz parte daquela bolha política é excluído. É visto como algo do mal, ou é comunismo, né, para uns, ou é fascismo e nazismo para outros, e fica por aí. A vida acaba sendo reduzida a um nível baixíssimo, e a superficialidade extrema. Então, não estou aqui dizendo para as pessoas não se ocuparem com a política. Eu praticamente não me ocupo mais porque não tenho mais interesse na perspectiva política dos dias atuais. Mas se alguém ainda quiser se ocupar, quem sou eu para dizer que não? Mas tudo o que tenho a dizer aqui neste vídeo é que é preciso tomar cuidado com isso, porque o momento atual exige de nós muito mais do que a luta política. O momento atual exige de nós o desenvolvimento espiritual, o despertar. E o ser humano não desperta em grupo, o ser humano não desperta dentro de um partido, o ser humano não desperta seguindo um ídolo de esquerda, um ídolo de direita, um ídolo de centro, da terceira via. Nisso, o indivíduo
o ser humano apenas segue, apenas vai junto com a manada, apenas grita, apenas agita uma bandeira, apenas carrega uma faixa. E nós temos que ser mais do que meros carregadores de faixas, do que meros abanadores de bandeiras políticas e ideológicas. Alguém que chega num nível de desenvolvimento espiritual razoável enxerga a futilidade em todas essas lutas políticas, a efemeridade, o baixo nível vibracional, porque a política dos dias atuais ela vibra numa frequência muito baixa. Não tem coisa boa dentro da política, me desculpem a sinceridade. A esquerda, nem pensar, a esquerda é aquele lixo vomitante que me dá náuseas só de pensar. Mas essa direita que se formou ali a partir de 2015, 2016, também não traz nada diferente. Também não tem uma proposta. Não há ali nada de libertador e nem de conservador, por mais que essa direita se diga conservadora, é na verdade cabeça dura. Não podemos confundir conservadorismo com ser cabeça dura. Não podemos confundir conservadorismo com dogmatismo ideológico religioso. São coisas completamente diferentes. Então hoje, antes de buscarmos por bandeiras coletivas, por partidarismos, precisamos novamente nos voltarmos para o principal, que é o indivíduo. O indivíduo vem sendo negligenciado. O indivíduo vem sendo colocado de lado, porque hoje quem é um indivíduo de fato, ele é colocado de lado nos debates públicos. Os debates públicos são monopolizados por aqueles que tiram vantagens do grupalismo do qual fazem parte, seja do lado da esquerda e da direita. E um indivíduo que pensa por si, que tem ideias próprias, não encontra espaço ali. Ele é escorraçado de um lado ou do outro lado. Neste sentido, ambos os lados são autoritários. São autoritários, sim. São autoritários, sim. Porque ambos os lados já têm a sua proposta engessada, já está tudo pronto ali, não é mais preciso pensar. Já está tudo pronto, tudo acabado. É apenas seguir com a manada, com o rebanho. E isso não leva a nada, não está levando a nada. Está tornando a sociedade cada vez mais enrijecida, estancada, estagnada. 2 paredões de ignorância estão se formando. Estão formados. 2 paredões de ignorância estão formados. E não fazer parte de um lado nem de outro não é estar em cima do muro, não é ser um indeciso, não é ser um medroso, não é ser um covarde. No meu ponto de vista, é muito mais covardia fazer parte de uma dessas duas muralhas de ignorância do que apartar-se disso tudo e simplesmente tocar a sua vida, buscando se conhecer, se desenvolver espiritualmente. É algo muito mais autêntico e original se afastar disso tudo e viver a sua própria vida, primeiramente. Porque o momento atual, ele exige justamente isso, que o ser humano viva a sua própria vida, porque somente se viver a sua própria vida é que se descobrirá, se conhecerá, se desenvolverá, podendo despertar espiritualmente, ampliando o seu despertar, dilatando, porque o processo do despertar espiritual é uma metamorfose constante. Não basta uma vez despertar, é preciso manter-se desperto constantemente através da vigilância e da oração dentro de si por meio da vida intuitiva. O despertar espiritual é uma metamorfose que precisa se dar ininterruptamente, dia após dia, momento
após momento. E quem se entrega às lutas políticas, não trabalha dentro de si, não promove sua metamorfose espiritual. Simplesmente segue um lado, segue um grupo. E isso está deixando as pessoas vazias. Isso está deixando as pessoas histéricas, loucas, desconhecedoras de si próprias e de si mesmas. E o momento atual, ele exige de nós justamente um certo afastamento disso tudo. Se as pessoas individualmente se afastassem disso tudo, se recolhessem um pouco em si mesmas e trabalhassem as questões espirituais dentro de si, no verdadeiro espaço individual de cada um, surgiria uma nova visão. Muitas das brigas, muitas das colisões ideológicas, muitas dessas confusões desapareceriam porque cada um cuidaria da sua própria vida. E daí os falsos líderes dos dias atuais, seja de um lado ou do outro, ficariam à míngua, desapareceriam, porque são ídolos com pés de barro, desmoronariam e vão desmoronar. É questão de tempo. Se a humanidade vier a despertar, se é que vai despertar, os ídolos desaparecerão. Sejam os ídolos do mundo da cultura, da arte, do esporte ou da política, ou os falsos sacerdotes que hoje se aproveitam da ignorância alheia. Se as pessoas vierem ou viessem a despertar, toda esta idolatria sucumbiria. Cada um cuidaria da sua própria vida. E as pessoas voltariam a trocar algo entre elas, entre si. Sendo que hoje não trocam nada, apenas desperdiçam suas energias com lutas coletivas, com grupalismos, com ideologias e com partidarismos. Tudo isso deixa as pessoas cegas. Quem uma vez torna a luta política a coisa principal de sua vida, perde a percepção, perde a noção das coisas, se afasta do seu espírito, vivendo no piloto automático, que é manipulado por estes ídolos de plantão, que manipulam os grupos e os grupalismos. Então a vida política, da forma como é interpretada hoje, e identificada, vivenciada, da forma como as pessoas lutam politicamente, tudo isso chegou a um esvaziamento, tudo isso chegou ao fim da linha, tudo isso é um saco vazio, tudo isso não significa mais nada para aquele que está desperto espiritualmente, que tem contato com o seu espírito e que capta as energias espirituais dentro de si e que se dá conta da grandeza do universo e da função que cabe a cada um de nós nesse universo, como criaturas de Deus. Nós temos aqui uma tarefa, um trabalho a desempenhar. Só que a nossa tarefa, o nosso trabalho, a nossa função, tudo isso está para além destas lutas coletivas que hoje desviam as pessoas de si mesmas. As pessoas são sequestradas, elas são arrancadas da sua vida pessoal e se tornam meros fantoches nos palcos públicos. Seja por parte daqueles que vivem apenas para a política, ou para os dogmas religiosos, para os modismos, para a sensualidade, para o sucesso da perspectiva atual neste mercado de trabalho materialista, sem valores, sem ética. Então, o que mais observamos hoje são pessoas que vagam perdidas por aí, querendo se ligar a alguma coisa, querendo lutar por alguma coisa. Mas as pessoas deveriam primeiramente lutar pelo seu despertar espiritual. As pessoas deveriam lutar primeiramente contra as suas próprias ilusões, as suas fantasias, as suas falsas percepções. A luta do ser humano precisa primeiramente ser contra todo o lixo que foi depositado em sua mente. O ser humano precisa primeiramente libertar-se desta mente suja que o liga às coisas sujas.
Sejam as coisas sujas da política, da religião, o mundo da moda, o fanatismo, a ganância, a ambição, as aparências. É isso que o ser humano precisa fazer. Libertar-se e desligar-se das coisas sujas que o arrastam para a vala comum desta sociedade decadente. Hoje, a luta é pelo despertar espiritual, porque apenas isso poderá levar o ser humano a algum lugar. Não as lutas políticas dos dias atuais. Isso chegou ao fim da linha. As lutas políticas hoje são estéreis, são mortas, são cadáveres. E o ser humano não deve cultuar cadáveres. O ser humano deve cultuar a vida espiritual dentro de si, porque é para isso que está aqui na Terra. E o dia que as pessoas vierem a despertar, então sim poderá surgir uma política de verdade, mas não na perspectiva como ela é encarada nos dias atuais, com suas falhas, seus vícios, a sua decadência, a ganância, a mentira, o ódio, a falta de percepção, a cegueira, a mediocridade. Ou seja, a política virou um grande saco de lixo, onde inúmeras imundícies estão dentro, e as pessoas cultuam essas imundícies, esquecendo-se de si mesmas e do seu papel nesta vida. Papel este que deve ser trabalhado, deve ser dedicado, deve ser buscado no sentido da espiritualização, da espiritualidade verdadeira. Precisamos espiritualizar tudo, e para espiritualizarmos as coisas, primeiramente precisamos nos espiritualizar a nós mesmos, que daí podemos até espiritualizar a política e termos uma política de qualidade, algo que não temos nos dias atuais, porque as pessoas não estão espiritualizadas. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!